Olá, tudo bem com vocês? Quem fala é Caixa Gameplay para gravar mais um vídeo da nossa maratona Toy Story. No último vídeo, basicamente, a gente fez a Toy Story. A gente fez minhas opiniões sinceras sobre Toy Story 1. Também contei um pouco de curiosidade, contei história, contei algumas coisas que aconteceram durante a produção. Falei muita coisa sobre o filme. E hoje a gente vai continuar, basicamente, Toy Story 2. Que agora a nossa maratona vai ser um vídeo por semana. Então, hoje, antes de eu começar aqui, já vou deixando aqui like, se inscreve no canal e ativando o sininho das notificações. Então, vamos nessa. Calma aí, galera. Vou pegar aqui meu roteirinho de Toy Story 2. Vamos lá. Toy Story 2. Pra quem não sabe, esse aqui é o meu filme favorito da saga, tá, galera? Toy Story 3, Toy Story 5, Toy Story 4, Toy Story 1 não chegam aos pés de Toy Story 2. Na minha mera e humilde opinião. Esse filme foi lançado basicamente no dia 17 de dezembro de 1999. Pôster aqui do filme pra quem não conhece. E também, se você não conhece Toy Story 2, pelo amor de Deus, nasça de novo, que esse é um dos grandes filmes. Um grande clássico dirigido por John Lasseter. A música clássica, também teve várias músicas clássicas aqui nesse filme. Só que eu só me lembro de uma, que é basicamente a música emocionante que conta a história da Jessie, né? Que, tipo assim, é quando conta... o nome da música é, tipo assim, Quando Eu Era Amada. Que era uma música muito boa, que conta basicamente a trágica história da Jessie e como ela foi abandonada pela dona dela, a Emily, né? A Emily, que ela é citada no Toy Story 1, Toy Story 3... Ó, no 1 não, burro. Como é que Toy Story 1 é citado se Toy Story 1 não tinha sido criado ainda? Toy Story 2, 3, 4... Eu acho que Toy Story 4 ela nem é citada porque a Jessie nem fica triste nesse filme, eu acho. E Toy Story 5, né? Porque no Toy Story 5 ela volta lá pra fazenda, tem vários B.O. lá. Muito da hora mesmo. Também curiosidade foda. Vocês sabiam que na verdade Toy Story 2 quase nunca existiu? Por quê? Basicamente, um dia, né, o povo tava lá criando Toy Story 2 e acidentalmente um dos empregados acabou apagando o filme sem querer. Só que por muita sorte do destino, ou roteirinho mesmo, eles basicamente... Tinha uma funcionária que tava trabalhando em casa e ela tinha um backup no pendrive do Toy Story 2, né? E aí eles ligaram e falavam assim, vamos fingir que o nome dela é Verônica. Ô Verônica, você tem ainda o backup lá do Toy Story 2, minha filha? Aí ela falou, claro! Por quê? O que aconteceu? Aí ele falou, é porque o Dave, aquele Jota, ele apagou o filme todo sem querer. Será que você pode mandar aqui pra gente? Ou você pode trazer aqui? Então, e aí eu não posso, né? Porque eu tô grávida e vai demorar um pouquinho ainda, né? E aí, basicamente, ela mandou por backup. E aí, basicamente, aí Toy Story foi salvo. Só que ainda teve muita coisa. Teve, tipo assim, roteiro sendo mudado. Teve história do filme sendo mudado no meio do filme. Porque a Pixar não queria fazer mais continuação. E a Disney queria, porque Toy Story deu muito dinheiro. Aí teve maior rolê lá. Só que aí, né? A ideia inicial do filme era ser um especial de Natal com um crossover do Teen Toy. Pra quem não lembra, é aquele curta lá que foi inspirado em Toy Story. Na verdade, Toy Story foi inspirado nele, né? No Teen Toy. Que ele ia aparecer basicamente no Toy Story 2. Que na verdade não era Toy Story 2, era Toy Story especial de Natal e tal. Que, tipo assim, não tem muito pra saber sobre esse especial, porque ele foi mudado bem inicialmente. E aí, né, basicamente eu tenho algumas coisas aqui pra falar. Ah, tá. Então, inicialmente a Disney planejava lançar só o Toy Story 1, né? E aí, basicamente, quando eles viram que Toy Story 2 deu muito sucesso, eles basicamente decidiram criar o Toy Story 2. Tipo, né, eles falaram, tá dando dinheiro, vamos continuar até ver até onde a gente consegue. E aí, basicamente, temos a sinopse do filme. Pra quem não sabe, a sinopse do filme tipo assim, falar um pouco do filme pra ver se você interessa, tá bom? Beleza, vamos lá. Toy Story 2 segue a história do xerife Woody sendo roubado por um colecionador de brinquedos. Para salvá-lo, Buzz Lightyear e seus amigos embarcam em uma aventura para resgatar... Em uma aventura para...
Ele embarca numa aventura para poder salvar Woody. Numa aventura que tem altas risadas, hein? E basicamente o Woody descobre seu passado como astro de TV e enfrenta o dilema de ir para um museu no Japão ou ficar com seu dono Andy. E aí, basicamente, esse filme é muito bom, que são apresentados vários personagens novos, como o Mineiro, o Bala no Alvo, peraí, o Mineiro, que é fotinha pra vocês, pra quem não sabe. Também nós temos o Bala no Alvo, que é muito fofinho. E também nós temos a Jessie, que é a principal personagem desse filme. Pra mim, o Woody Buzz não é principal, quem é a Jessie, tá, gente? Embora mais pra frente no futuro, ela vai ter um filme próprio, que é o Toy Story 5. Então, né, basicamente muito legal mesmo. Agora eu vou falar um pouco mais do filme, mais dentro da história. E aí, né, eu vou falar. Eu não mostrei no último vídeo sobre o curta do Teen Toy, porque eu esqueci de procurar. Me desculpa. Mas eu vou estar mostrando aqui o curta Teen Toy aqui pra vocês. Beleza. Eu tô deixando só um pouquinho aqui também, que senão apesar da Disney me dar um copyright bonito, vocês sabem como é que é a Disney. Aquela vagabunda. Tô brincando, Disney. I love you. Um dia ainda vou pra aí, tá? Continuando, né? Basicamente esse filme que você trata de uma continuação, né? Logo seguido Toy Story 1, obviamente, senão ia ser Toy Story 1,5. Brincadeira. E basicamente continua, né, com a história do Buzz, do Woody e do Buzz, né? Basicamente o filme começa com olha, achei, que legal. Começa basicamente com a história do Rex e do Buzz jogando o jogo do Buzz Lightyear, que basicamente eles invadem uma nave do Zurg e enfrentam vários dos seus robôs, e aí o Rex, ele tá jogando como o Buzz, aí eu falo o Buzz. O Buzz basicamente invade uma nave, um planeta do Zurg, eles acabam entrando por uma base secreta, e aí depois o Buzz passa por vários obstáculos para chegar até o Zurg, e quando ele chega até o Zurg, ele quase consegue derrotá-lo. Só que por causa de um errinho, o Buzz cai lá ele morre, né? Ele morre, que ele é cortado ao meio, aí ele morre. Só que aí a gente descobre que era tudo um jogo de videogame, que o Buzz e o Rex estavam jogando. E aí, basicamente, o Woody estava caçando o seu chapéu para poder ir pro acampamento cowboy, que nesse filme o Andy não participa porque ele tava no acampamento cowboy com a mãe dele e a irmã do Andy, que eu esqueci o nome dela agora. Mas no próximo filme vai ser importante um pouquinho, então eu vou estar pesquisando aí pra vocês. E aí, basicamente, o Woody acha o chapéu cowboy dele, só que aí a mãe do Andy, o Andy chega lá, né, e o Andy procura o Woody e o Buzz, ele acha. E aí a mãe dele assim, né, vai sair em 5 minutos. Aí o Andy pega o Woody e o Buzz e fala, tá na hora de brincar. E aí começa a brincar, e aí sem querer o braço do Buzz rasga, do Woody rasga. E aí ele fala, eu não quero mais brincar com você. Não, basicamente isso aí é depois. E aí basicamente o Andy mostra lá pra mãe dele, aqui mãe, o Woody rasgou. Ele fala, você não quer consertar um caminho? Ele fala, não, pode deixar ele aqui. Aí a mãe do Andy coloca o Buzz lá em cima na estante. E aí depois o que acontece? O Woody, né, ele vai lá pra cima da estante e ele acaba encontrando um velho amigo dele, o Easy. Que ele é basicamente um pinguinzinho que ele é tipo aquele pinguim que tem um apito, né, tipo o Jeremias. Tipo isso. Só que aí não, já esqueci o nome dele. Do Easy,
o apito dele tava um pouco mais. Ele tava estragado. E aí ele tava precisando de um apito novo. Só que como ele tava lá em cima da estante, ninguém via ele. E aí, sem querer, quando a mãe do Andy veio aqui buscar as coisas pra venda de garagem, ela acabou pegando uns livros lá, pegou o Easy. E aí o Woody não gostou disso. Ele foi lá e foi buscar o Easy no cachorro novo do Andy. O. Qual que é o nome do cachorro do Andy, gente? O. Muckley? Sei lá qual que é o nome dele. O cachorro do Andy, basicamente, ele. Ele faz lá até um show fingindo que o Woody tem medo do cachorro, só que ele não tem. Ele faz assim, parado! E aí, basicamente, eles vão lá atrás do Easy. E aí, eles vão lá atrás do Easy, eles conseguem lá ajudar o Easy. Só que o Woody, ele acaba sendo pego por um colecionador de brinquedos. Que aí, esse colecionador de brinquedos, acontece o quê? Ele tenta pegar o Woody, só que a mãe do Andy não deixa. Ele até coloca ele numa sacola. E aí, basicamente, o colecionador de brinquedos, que é o Homem-Galinha, ele basicamente, ele rouba, né, o Woody. E aí os amigos do Woody, o Buzz Lightyear, Cabeça de Batata, o Slink, o Rex e o Senhor Porcão, todo mundo vai lá atrás do Woody. E aí, né, vai tudo, ele se prepara lá. E aí, tipo, a Senhora Cabeça de Batata coloca um monte de coisa lá no Senhor Cabeça de Batata pra poder levar caso precise, né? E aí, basicamente, eles vão atrás lá do Woody. O Woody acaba chegando lá no apartamento do Senhor Cabeça... do Homem-Galinha. Que aí, basicamente, quando ele chega lá, ele acaba encontrando a Jessie, o Mineiro e o Bala no Alvo. O Woody acaba descobrindo que ele era basicamente um ator do desenho dele, que muito tempo atrás, antes dos homens espaciais dos astronautas, né, irem até a Lua, ele era um grande sucesso. Só que aí, quando os astronautas foram pra Lua, aí começaram um monte de brinquedos de astronautas, e aí acabou com o programa dele. E aí, basicamente, o Woody vê que ele tem vários brinquedos lá, tem um monte de coisa. Tem lançador de bolha, tem vitola, um monte de coisa mesmo, bem da hora. E aí, basicamente, o Woody, ele... Aí, né, os brinquedos conseguem chegar até a rua do... Ele descobre, né, onde o Woody tá, porque eles vêem lá uma mensagem lá na placa do carro do Homem-Galinha, que tava escrito, como é que é? Celeiro de brinquedos do UAU. E aí você lembra lá, né, na televisão que tem o comercial do Homem-Galinha que tava passando, e aí eles colocam lá um brinquedo lá que, tipo, você desenha lá, e eles fizeram um mapa. E aí começaram a ir lá atrás do Woody, e eles descem lá a janela do Andy, e aí eles chegam até a rua. Só que a rua tava passando muito carro, eles pegam aquele esconde de segurança, colocam lá em cima da cabeça, e eles começam a andar. E eles causam o maior problema de trânsito do mundo dos Estados Unidos. E eles conseguem chegar lá até a loja de brinquedos. E eles chegam lá na loja de brinquedos. Eles encontram um monte de brinquedo, encontram um setor cheio de Buzz Lightyear, que eu comentei lá no vídeo passado, né? E aí, basicamente, eles encontram até um corredor cheio de Barbie. E o Rex encontra o manual do jogo de como zerar e derrotar o Zurg. E aí, basicamente, o Buzz Lightyear, o nosso Buzz Lightyear, esse aqui que não tem cinto, ele acaba sendo pego por outro Buzz Lightyear, que é esse aqui que tem cinto. E aí, depois disso, o Buzz Lightyear com cinto prende o Buzz numa caixa, né? E aí, né, ele percebe como é que ele era idiota na época do Toy Story 1. E aí, todos os amigos do Buzz, eles vão até o escritório do Al, né? Que é celeiro de brinquedos do Al. Ele é o Al. E basicamente, ele, né? Eles vão até lá, procuram o Woody e descobrem que ele não tá lá. Mas, enquanto isso, o Woody tava com o braço rasgado, né? E aí o Al contrata um consertador de brinquedos profissional pra poder consertar o Woody. E aí o consertador de brinquedos profissional vai lá, só que é só amanhã. Enquanto isso, o Woody, ele conversa lá com a Jess e com o Mineiro e o Bala no Alvo. Ele descobre que o Woody tem uma criança. E isso choca um pouco a Jessie
e o mineiro. Porque aí ele conta, né, basicamente que no passado a Jessie tinha uma dona, só que ela acabou sendo esquecida. Porque a Emily, ela brincava muito com a Jessie, só que aí ele acabou crescendo e acabou abandonando a Jessie, né? E agora ela tem trauma. E aí depois, tipo, ela descobre, né, que, tipo, ele descobre isso e fala, tipo assim, Jess, eu sei que você tem lá seus problemas no passado, mas eu tenho que voltar pro Andy de qualquer jeito. E aí, né, a Jess fica com raiva do Woody e aí o Al volta. Coloca todo mundo nas estantes, que tem tipo um pedestal lá, que é um lugarzinho que você abre e fecha, coloca lá seus brinquedos. E basicamente eles. Como é que fala? O Al vai lá, deita, coloca qualquer coisa lá, um filmezinho pra ele passando. E aí eles vão. Como é que fala? Ezai, né? E o Woody tenta conseguir o braço dele de volta. E o que acontece? Todo mundo acha que foi a Jessie que ligou a televisão, porque o Al acabou acordando. O Woody acha que foi a Jessie tipo assim, fala, não fui eu. Só que o Woody fala, sua mentirosa. Aí ele fala, repete se a carapuça serve. E aí tem até um memezinho desse aí com a Jessie falando um palavrão lá que eu não posso comentar aqui no YouTube, mas se vocês fizerem eu vou estar deixando aqui. Censurando, obviamente. E aí, basicamente, mais pra frente, né, a Jessie briga com o Woody. E aí, depois, o Buzz, né, acaba saindo lá da caixa. E aí, os amigos lá, a galerinha lá que tá junto com o Buzz, vai lá, descobre que o Woody não tá na loja. E descobre que tá lá no apartamento do Al. Que é, tipo assim, do outro lado da loja, tá ligado? Um lado é a loja e o outro é como é que fala? O apartamento do Al. O Al foi trabalhar. Então, a galerinha do Buzz foi lá direto pro prédio, né? E eles começam a subir lá, é mó rolê. A Jessie e o Woody começam a se dar bem de novo. Aí o Woody e seus amigos conseguem chegar lá no apartamento do Al, finalmente. Depois eles conseguem chegar lá no apartamento do Al, o que acontece? Eles vê a Jessie fazendo cosquinha no Woody. Só que do jeito que parecia que ela tava torturando o Woody. E aí todo mundo viu lá da janelinha lá de tubulação. Ela falou, o que nós vamos fazer? O Woody pegou lá o Rex, todo mundo, os brinquedos pegou uma parte do Rex lá. Mão, braço, cauda. Ele falou, por que a gente não usa a cabeça? Aí eles começam a correr pra bater a cabeça do Rex lá na portinha. O Rex fala, eu não gosto de usar a cabeça. Aí abre lá a portinha e eles conseguem chegar lá. Todo mundo começa a brigar, rola mão, quebra-pau. E basicamente ele fala, calma aí, galera. Eles não estavam matando, não. Eles só estavam me ajudando. E basicamente o Buzz Lightyear verdadeiro chega e ele fala assim, Buzz Lightyear. Ele fala, eu. Ele fala, quem é o verdadeiro Buzz? O Woody fala, né? Ele fala, sou eu. Aí, né, o Buzz Lightyear verdadeiro aperta aqui no Buzz Lightyear falso. Woody, que bom que você está bem. Mas que conversa é essa, hein? Eu sou Buzz Lightyear e eu estou no comando desta tropa. Não, eu sou Buzz Lightyear. Eu sou Buzz Lightyear. Eu sou Buzz Lightyear. Então quem é o verdadeiro Buzz? Sou eu. Não deixem esse impostor enganá-los. Ele foi treinado pelo próprio Zurg para imitar cada movimento meu. Eu estava... Botar lá pro Andy, porque quer ir pro Museu do Japão, porque o Andy vai crescer uma hora ou outra, vai acabar abandonando eles. Tudo bem, patrão. E aí, tipo, o Woody fala, o Buzz fala, mano, Então ele é... você me mostrou um dia que a única coisa que faz sentido na vida é ser amado por uma criança. E agora você tá querendo abandonar tudo isso pra ser preso numa vitrine e não ser amado por ninguém? Ele fala, desculpa, Buzz. Desculpa, Woody. Ai, desculpa, Buzz, mas você sabe, né, velho? Um dia o Andy vai acabar crescendo, não tem jeito. E aí, né, o Buzz Lightyear do mal, que ele não era do mal, ele só tava mal condicionado, ele fala assim,
Quem é esse cara? Fala, piu, 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 piu. Ele fala, mano, ele é o código 5213, 5213. Aí ele fala, então ele é? Ele fala, é. Ele é o... Ele fala, que vossa majestade. Eu não sei o que significa isso, mas foi um meme que marcou a galera há muito tempo. Que eu vou estar deixando o meme aqui. Meme clássico. E aí, né, depois o Woody fala que não quer ir com eles. Aí a galerinha, o Buzz e o Senhor Cabeça de Batata, o Porcão, o Slink, vai todo mundo embora. E aí, né, o Mineiro fala, você tomou a decisão certa, Woody. E aí, né, eu não lembro o que acontece, que basicamente o Woody fala. Por que eu vou ficar aqui? Vamos embora, Jess, bala no alvo. Vamos, Mineiro, você vai gostar. O Andy gosta de brinquedos de faroeste. E aí fala, Woody, você já tomou sua decisão. Você não vai poder sair daqui mais. E aí o Woody fala, Buzz, socorro, socorro. Eu vou querer ir embora com vocês. Me ajuda. Aí, né, o Buzz pensa em um jeito pra poder entrar lá de novo, que o Mineiro tinha fechado lá com a picareta dele. E aí, né, basicamente... não, lembrei o que aconteceu. Aí, né, o Woody... Ele vai lá, fica triste um pouco, né? E ele termina pra ver o último episódio do Sheriff Woody. E aí ele descobre que o último episódio era basicamente o Woody cantando a música Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Os outros podem ser até mais melhores do que eu. Os brinquedos são. Ele tem um déjà vu, né? E aí basicamente ele vai querer ir embora. Aí depois disso, basicamente o Al volta e pega a mala, né? E leva todo mundo. Leva o Woody, o Bala no Alvo, a Jessie e o Mineiro lá pro aeroporto pra eles poderem ir pro Japão, né? Lá no museu. E aí basicamente todo mundo, o Buzz, o Slink, o Sem a Cabeça de Batata, o Porcão, o Rex, todo mundo vai tentar ajudar o Buzz. Só que aí, o Buzz não, né, o Woody. Só que aí não dá certo, porque eles não conseguem chegar a tempo. E aí vai lá no elevador, que tava eles tentam ajudar. Só que aí acaba aparecendo repetidamente o Zurg. Que aí basicamente o Zurg, ele começa a brigar com os Buzz. E aí a galerinha tenta ajudar lá também. Só que aí eles descobrem uma referência a Star Wars. O Zurg fala assim pro Buzz Lightyear, né, que o Buzz fala assim, Zurg, seu maldito, você matou o meu pai. E ele fala assim, Buzz, eu sou seu pai. E todo mundo, cinema. Ele fala, não. Igual o Luke Skywalker fala pro Darth Vader lá no episódio 4, né? Bem legal mesmo. E aí, né, basicamente, o Rex detona o Zurg com uma caudada que joga ele lá pra baixo. E aí, basicamente, eles tentam salvar o Woody, só que não dá certo. Eles vão lá pra parte de baixo do hotel e eles perguntam assim, Buzz, você não vai querer ir ajudar a gente, não? Ele fala, não, vou ficar aqui brincando com meu pai. E eles ficam lá brincando de lançador de bolas. E pull, e pay, e plow, e play. E basicamente depois eles falam, como é que a gente vai conseguir alcançar eles? Aí o Senhor Cabeça de Batata pergunta, vocês estão afim de uma pizza? E eles acabam encontrando o carro do Pizza Planet parado bem local, bem apropriado, né? E aí basicamente todo mundo começa a dirigir lá, e eles descobrem que lá em cima do carrinho, do carro do Pizza Planet, tava os aliens do primeiro filme, né? Que não era basicamente mesmo um alien, mas a história era parecida. E aí basicamente eles quase voam pra fora do carro, e aí o Senhor Cabeça de Batata ajuda eles, ele fala, obrigado, você salvou nossas vidas, nós seremos eternamente gratos. E aí basicamente eles conseguem chegar lá no aeroporto, e aí eles chegam lá na parte das malas, que estavam o Woody, o Buzz, o Woody, a Jessie, o Mineiro e o Bala no Alvo. Só que aí eles conseguem salvar o Bala no Alvo. Só que a Jessie e o Mineiro, eles acabam destruindo o Mineiro como? Porque ele tava quase rasgando o braço do Woody de novo. Só que aí eles pegam lá um equipamento de foto e começam a tirar. Piu, 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 piu. Começa a tirar foto, né? Tic, 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 tic. E aí acaba chegando o Mineiro. E aí o Buzz acaba chegando lá pra ajudar e pô, na cara do Mineiro. E aí depois disso, o que acontece?
eles conseguem salvar o bala no alvo. E aí o mineiro, o que faz? Eles colocam numa mochila de uma menina. Que aí na mochila também tinha uma Barbie. E ele fala, você vai gostar dela, ela é uma artista. E aí basicamente mostra, né, que a Barbie tava cheia de coisinha no rosto dela. Que era cheia de maquiagem, um monte de coisa e tal. E aí o Woody, o bala no alvo e o Buzz vão atrás da Jessie. E aí, quando chega lá perto do avião, eles quase que não conseguem salvar a Jessie, mas eles conseguem. Porque o Woody entra lá no negócio da mala e eles conseguem entrar no... Ele consegue ajudar a Jessie. E aí quase que eles não conseguem pular, porque o avião tá vindo muito alto. E aí eles conseguem pular, vai lá no bala no alvo, e aí todos os brinquedos eles voltam lá pro quarto do Andy. E aí quando eles voltam lá no quarto do Andy, eles escrevem lá um negocinho lá, ó. Brinquedos novos. Bem-vindo de volta, Andy. E aí ele fala assim, obrigado, mãe, pelos brinquedos novos. E aí basicamente o Woody, todo mundo começa a brincar de novo. O Woody vai lá atrás da Jessie, ganha uns beijinhos. E aí o Buzz vai lá conversar com a Jessie e fala assim, você é realmente uma vaqueira de verdade. E aí, né, faz a mesma acrobacia que o Buzz fez no início do filme, que é basicamente andar num carrinho e vai lá dar a volta e aí o Buzz fica encantado por ela. E aí basicamente acaba o filme com como é que era o nome do cara? Do patinho, do pinguinzinho, né, tocando uma música Amigo Estou Aqui, clássico. E aí todo mundo junta lá e fala, amigo, estou aqui. Todo mundo começa a cantar. E esse filme é muito legal, que tem pós-créditos muito legais também. Que aí tem até uma paródia lá com Vida de Inseto 2. Só que na verdade não era Vida de Inseto 2, era Toy Story 2. Muito legal, galera. E é isso, gente. Espero que gostar. Se gostou, deixa o like no canal, do sininho das notificações. Semana que vem nós vai ter Toy Story 3, que é um grande filme bem legal também. E Toy Story 2 pra mim é um 9 de 10. Muito bom. Adoro esse filme. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau!